paz do Senhor, meus amores, tá? Hoje nós vamos com a nossa aula, tá? Que o tema é Serviço Cristão, um chamado para todos, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, Senhor, nos encontramos, ó Pai, num jeito, Senhor, que achamos, Pai, para estarmos reunidos, Senhor, através da internet, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, entrar em nossos corações, tomar a nossa aula, Senhor, e que nós aprendamos mais de Ti, Senhor, que é uma honra para nós, Senhor, estar aprendendo a Tua palavra, Senhor, que cada um, Senhor, guarde no Teu coração, Senhor, essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar, Pai, nos guardar, nos livrar de todo mal, Senhor. Ó Deus, está com cada um dos nossos familiares, Senhor, nos protegendo, Senhor, nos enchendo do Teu Espírito Santo, Senhor, que estejamos ligados contigo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, eu quero deixar primeiro um versículo que está aqui, que é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros, tá? Então, a lição é serviço cristão, um chamado para todos. Aqui fala assim, ó, que nós somos chamados para servir a Deus, servir a igreja e servir ao próximo. Nós temos que saber que Deus deu dons para nós para que sejam usados para a expansão do reino de Deus. O que é expansão? Crescimento, para crescer, para que o reino de Deus cresça, para que cada dia mais e mais pessoas conheçam a Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, que deu a vida dele por nós. Então, todos nós temos uma vocação, todos nós temos um chamado de Deus, que Deus, ele sabe da nossa capacidade, ele sabe o chamado que cada um de nós temos, ele nos criou. Então, às vezes, a gente pode pensar que a gente não tem chamado nenhum. Meu Deus, mas eu não sei que chamado que eu tenho. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei falar no microfone, eu não sei fazer teatro. Ai, qual é o meu chamado? Às vezes a gente não sabe, mas Deus, ele conhece a nossa capacidade e ele sabe que nós temos porque ele deu um dom e tem pessoas que ele deu mais de um para que nós façamos o reino de Deus crescer, né? E quando a gente não sabe o nosso chamado, ó, na Bíblia tem várias pessoas que receberam o chamado, obedeceram a Deus e, ó, foram muito honrados. Exemplo na Bíblia que tem, ó, tem Moisés, Abraão, Davi, Paulo, dentre outros. Todos esses que eu falei aqui foram pessoas que receberam um chamado de Deus, cumpriram, obedeceram e foram abençoados. Entendeu? Viveram uma vida abençoada. E às vezes a gente não sabe o nosso chamado, mas qual é? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar, né? Quando a gente não sabe o nosso chamado, o bom, o certo é a gente faz o quê? Fecha os nossos olhos, ajoelha, fala com Deus, Senhor, qual é o meu chamado? O que eu posso fazer para que o reino do Senhor cresça? Né? E eu não sei, às vezes a gente não sabe, mas Deus, ele fala conosco, ele vai te mostrar qual é o seu chamado, porque todos nós temos. Tá bom? Nós temos um chamado para servir a Deus, a igreja e ao próximo. Como a gente pode servir a igreja? Como a gente pode fazendo a obra de Deus, não é? Doando quilo, não é? Orando, louvando, intercedendo pelas pessoas, limpando a casa de Deus,
não é arrumando de repente para algum culto temático que vai ter. Então, assim, tem várias formas de a gente servir a igreja, servir ao próximo, ajudar o meu irmão. Será que, poxa, será que ele está passando por algum problema? Vamos procurar saber, não é? Dar os nossos ouvidos para nosso ombro, para a pessoa poder, né, falar. Poxa, eu estou tão chateado, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo. Poxa, então a gente se solidarizar com a pessoa, não é? E visitar o nosso irmão, o nosso próximo, o nosso vizinho, ajudar de alguma forma o nosso próximo, né? As pessoas. Então, eu quero contar para vocês uma história que é a parábola dos talentos. E diz assim, ó: certa vez, Jesus contou que um homem partiu para uma longa viagem. Antes de partir para uma longa viagem, ele chamou seus empregados e deu 500. Ele falou assim: ó, eu vou viajar. Vocês tomam conta aí do meu terreno, das minhas coisas. E fez assim: deu 500 moedas para um, tinham três. Deu 200 moedas para o outro e deu 100 moedas para o outro. Ele viajou, ficou um tempo lá. Quando ele voltou, ele foi lá acertar as contas com os empregados. E aí ele falou assim, o que deu 500 moedas, ele chamou e falou: oi, e aí? O que você fez com as moedas? Aí ele deu 500 moedas e falou assim: Senhor, o Senhor me deu 500 moedas e eu, ó, investi e consegui mais 500 moedas. Multipliquei. Falou: nossa, muito bom, servo bom e fiel. Eu vou te promover, vou te dar um cargo melhor. Parabéns. Chamou o outro, que ele deu 200 moedas. E aí ele veio e falou: oh, Senhor, o Senhor me deu 200 moedas. E eu fui lá, investi, fiz um bom negócio, ganhei mais 200 moedas. Multipliquei. Aí o patrão falou: parabéns, servo bom e fiel. Eu vou te dar um cargo melhor, vou te promover, tá bom? Parabéns. E aí ele chamou o que lhe deu 100. E aí o que ele deu 100 veio e falou assim: Senhor, aqui, eu só tenho essas 100 mesmo que o Senhor me deu, porque quando o Senhor me deu, eu enterrei e deixei guardado, porque eu fiquei com medo de perder, né? Aí depois não ter nem o 100 para devolver ao Senhor, aí eu guardei e quis seus 100 de volta. Aí o patrão falou assim: que isso? Os outros multiplicaram e você guardou, ficou com medo e você nem botou mais um. Se você tivesse colocado no banco, ia render um jurozinho, ainda ia ter. Agora você me devolveu o que eu te dei, você não soube usar para multiplicar. Então, e aí ele falou assim: então, vou pegar, mandou o empregado tirar as 100 moedas dele, deu para aquele que conseguiu 500 moedas a mais e o outro ficou sem nada. E aí a gente aprende com isso que, através dessa parábola, Jesus nos ensina que toda pessoa que o aceita como Senhor e Salvador recebe pelo menos um dom ou talento que deve ser usado para servir a Deus, à igreja e ao próximo. Precisamos usar o dom que recebemos de Deus para exaltar o nome de Deus. Então, assim, quando a gente recebe um dom, a gente tem que fazer alguma coisa para multiplicar. A gente não pode guardar só para a gente. Aquele que recebeu 100 guardou só para ele. Então, a gente ficou com medo. Não, a gente tem que expandir, falar da obra, fazer a obra de Deus, falar de Deus para que outras pessoas conheçam e se multiplique e as pessoas, cada vez que as pessoas que conheçam a Deus sejam mais e mais. Então, é isso, meus amores. Todos nós temos um chamado e a gente vai, se você não souber o seu, ora e fala com Deus que ele vai te mostrar o seu chamado, uma coisa que você gosta de fazer, que você faz com gosto, tá? Para a obra do Senhor, para que o reino do Senhor cresça, tá bom, meus amores? Um beijo, Deus abençoe vocês, tá? E eu quero que vocês escrevam 2 talentos que vocês têm, que vocês acham que esses talentos façam o reino de Deus crescer. Ajudem o próximo, ou sirvam para vocês ajudarem na igreja, tá bom? 2 talentos, tirem uma foto, tirem uma foto e mandem no grupo, tá bom, meus amores? Um beijo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês.